o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Então ele disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas, não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram que ficasse conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ali ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, nós lemos a Tua palavra, nós estamos aqui com um propósito, Senhor. É um ano de gratidão, já foi dito aqui, eu tenho certeza que o Senhor já tem falado nesses dias aqui, né, de uma maneira poderosa, Pai, através dos Teus servos, dos Teus filhos, através, Senhor Jesus, das pessoas a qual o Senhor, né, tem trago aqui dentro desse lugar, Pai, através do Teu Espírito Santo e da Tua poderosa palavra, Pai. Nessa noite, Pai, abra os nossos ouvidos espirituais para compreender, para entender a Tua palavra. Foi dito uma palavra aqui pelo pastor Vanderlei, que essa palavra ela possa se cumprir, que o Senhor venha falar de uma maneira poderosa nos nossos corações, a qual de uma maneira que nós nunca ouvimos a voz do Senhor tão audível, que nessa noite nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor, Pai, com um olhar diferente, que toda escama que nos impede, Pai, de ver o agir, o mover e tudo aquilo que o Senhor tem feito, né, nas nossas vidas, ó Deus, caia por terra toda escama, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar no nome de Jesus. Meus irmãos, isso é o Evangelho, amém? Lucas capítulo 24 é uma narrativa de homens desesperançosos, homens desanimados, homens que estavam retrocedendo porque se frustraram com aquilo que eles estavam vivendo por algum momento, por um pouco de tempo. A Bíblia fala que esses homens estavam saindo de Jerusalém, onde Jesus tinha acabado de ser crucificado, e aqueles homens voltaram, andando para Emaús, descendo para Emaús, caminhando para Emaús, voltando do seu chamado, voltando dos seus propósitos, voltando de tudo aquilo que um dia uma chama havia aquecido no coração daqueles homens. A Bíblia fala que além de frustração havia tristeza no coração daqueles homens, porque o Cristo, o Redentor, o Jesus a qual eles olhavam, não atendeu às expectativas deles. Eles esperavam o Redentor de Israel. Eles esperavam um líder guerreiro como Moisés, como Josué, que tomasse, né, o poder,
e tirasse eles daquela escravidão, do jugo de Roma. Mas a Bíblia fala que eles estavam conversando, mataram ele, enterraram ele. E Jesus se manifesta na vida daqueles homens, mas havia uma cegueira por algum momento. E eu quero começar a dizer isso aqui nessa noite, porque às vezes nós somos como esses homens. Eles estavam indo falando de quem? Jesus. Repita comigo: Jesus. Eles estavam falando de Jesus, eles estavam falando do Evangelho, eles conheciam a poderosa palavra de Deus, eles estavam perto de Jesus em cada acontecimento, em cada milagre, em cada restauração, em cada cura, em cada libertação. Os homens tinham propriedade e entendimento de uma maneira muito linda sobre a palavra. Voltando para Emaús, eles conversavam sobre os assuntos, tudo aquilo que Jesus já tinha sido feito, mas eles estavam frustrados. E Jesus se manifesta na vida daqueles homens para gerar algo novo, para gerar um novo tempo, para gerar um novo momento na vida daqueles homens. Mas o mais interessante é que isso acontece comigo, e talvez pode acontecer com você, que na caminhada cristã, talvez conhecendo o agir de Deus, sabendo que Ele é poderoso, sabendo que Ele é o Deus vivo, sabendo que Ele pode todas as coisas, que não há nada impossível para Ele. Talvez quando Jesus não atende a minha e a sua expectativa, nós começamos a entristecer com as coisas do Senhor. Nós começamos a andar desanimados com as coisas do Senhor. E talvez começamos até a retroceder como esses discípulos. Aí o Senhor vem e se manifesta. E esses homens não percebem que era o Senhor. E isso acontece na minha e na sua vida. Às vezes o Senhor está operando, às vezes o Senhor está fazendo algo no meu e no seu favor, e nós não estamos percebendo que é o Senhor que se apresenta nas nossas vidas. Mesmo no momento que você está se acovardando, mesmo no momento que você está frustrado, mesmo no momento que eu e você está saindo de Jerusalém, do lugar da adoração, do lugar da busca a Deus, e indo para Emaús, retrocedendo para os caminhos de volta, a qual outra hora o Senhor nos chamou. Então o Senhor sempre se manifesta para chamar a nossa atenção, por mais que nós não percebamos. Amém, meus irmãos? Havia uma expectativa no coração daqueles homens. Eles queriam um Redentor. Só que o Redentor morreu. O libertador, o general, o Cristo que viria governar tinha morrido. Só que o cristão, meus irmãos, ele não anda por aquilo que ele vê. Porque se eu e você for andar por vista, nós vamos nos frustrar como esses homens se frustraram. Jesus andando na caminhada cristã com aqueles homens, Jesus por diversas vezes tinha anunciado que ele teria que morrer, que ele teria que padecer, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Só que a expectativa daqueles homens, eles andavam por expectativa, eles não andavam por fé. Eles conheciam as Escrituras, mas não andavam firmados no que está escrito. Eles estavam firmados naquilo que eles viam. Naquele momento, o que eles conseguiam ver? Um correndo para um lado, um se acovardando para outro, um correndo para outro lado, um negando Jesus aqui, um se enforcando ali, pessoas chorando. Um verdadeiro escândalo em Israel. Mas mal eles sabiam que Jesus ia fazer algo lindo na vida deles. Amém? Naquela caminhada de incredulidade, Jesus se manifesta e faz algumas perguntas para eles. O que está rolando, galera? Contextualizando aqui. O que está rolando, gente? Eles falam, gente, Jesus, ô Pelegrino, você não está sabendo? Você é o único que não sabe das coisas? Imagine Jesus, meus irmãos, fazendo aquela pergunta para aqueles dois discípulos. Me conta, né? Eu quero saber qual que é a ótica de vocês para isso tudo. E aqueles homens começam a falar que havia um homem que era profeta, que fazia sinais, que foi morto e crucificado pelas autoridades. Que até as mulheres foram lá e viram que o túmulo estava vazio, mas novamente eles não acreditaram nas mulheres.
Eles não depositaram a confiança naquilo que o Senhor, um pouquinho para trás, né, a Bíblia vai dizer assim, no mesmo capítulo 24, que as mulheres disseram assim, ó, lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Aquelas mulheres novamente lembraram os discípulos. Foram tidas como loucas. O Evangelho, meus irmãos, é loucura. Paulo diz que o Evangelho é loucura, mas é loucura para quem está perecendo. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus, é a vitória de Deus. Esses homens ainda não tinham experimentado o poder do Evangelho. Conheciam Jesus, conheciam, né, ensinamentos de Jesus, mas não tinham experimentado o poder sobrenatural de Jesus na vida deles, para que eles pudessem viver a intensidade, né, do poder do Evangelho. E o Evangelho, ele é transformador, meus irmãos. Jesus é bem diferente de mim, de você. Jesus fala, gente, vocês são nécios, homens de dura serviço, vocês demoram para entender as coisas. Jesus, né, tipo, pega essa, gente. Gente, vocês não estão pegando o que está acontecendo, vocês não estão atentos aos sinais, vocês não estão atentos a tudo aquilo que eu tenho falado ao longo do tempo. Aí a Bíblia vai falar que Jesus é um bom pregador, não é, meus irmãos? É ou não é, meus irmãos? Jesus é o mestre dos mestres, ele é o autor da vida, ele é o ensinador, ele é o próprio Deus. E Jesus, ele começa a ensinar, e essa pregação é interessante, pastor. Ele começa a pregar lá em Gênesis e vem decorrendo o tema com os dois discípulos. Ele vem contando tudo aquilo que a Escritura dizia sobre Jesus. Será que a mensagem era boa? Será que a mensagem de Jesus era tremenda falando sobre ele? Só que nesse percurso, esses homens ainda não entenderam que ele era o Senhor. Mesmo com toda a propriedade da Escritura, de ensinamento, daquilo que Jesus estava trazendo detalhe por detalhe. A Bíblia diz que ele começa por Moisés, vai por todos os profetas, né, e vem ensinando tudo a respeito dele. E esses homens ainda não reconheceram quem era o Senhor. Ainda não tinham reconhecido o poder de Deus na vida deles. Isso às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente conhece algumas escrituras, às vezes vem um pregador que a gente fala, cara, que palavra abençoada. Mas nós ainda não conhecemos o Jesus da Bíblia, o Cristo ressurreto, o Cristo poderoso, o Cristo que morreu, mas o Cristo que venceu, porque esses homens estavam olhando para o Cristo que morreu, para o Cristo que estava enterrado. Isso gera frustração. Eles não estavam olhando para o Cristo, Deus vivo. Ele não estava olhando para aquele que triunfou lá na cruz, despojando todo o principado, toda a potestade, vencendo, né, o poder das trevas. Lá ele triunfou, lá ele venceu. Lá ele tomou todo o poder e autoridade, foi dada para Jesus ali. E aqueles homens ainda não tinham essa compreensão, porque eles estavam olhando para o momento, eles estavam olhando para a circunstância. Porque eu e você, meus irmãos, nós não podemos andar por expectativas, nós não podemos olhar, né, e andar baseado naquilo que nós vemos. Nós temos que caminhar baseado naquilo que é a nossa fé. E a fé, meus irmãos, é andar por aquilo que não existe. A fé é olhar para a vinda de Cristo e acreditar nisso. Por isso que para aqueles que estão perecendo, isso é loucura. Saber que Deus, ele manda um filho que nasce de uma virgem, estou falando do Evangelho, e esse homem cresce como humano, morre numa cruz, e o sangue desse homem derramado nessa cruz nos purifica de pecado. Isso é loucura para aqueles que estão perecendo. A gente pregar uma mensagem dessa, olhando para 2000 anos atrás aproximadamente, falando, alguém morreu numa cruz
para que hoje eu pudesse ser livre, para que hoje o Senhor pudesse resgatar o drogado, a prostituta, o ladrão, o homossexual, o mentiroso, o enganador, o manipulador, e a gente poderia ficar a noite toda expondo vários tipos de pecado que a humanidade tem, porque havia uma raiz chamada pecado, e tudo aquilo que brota nessa árvore são pecados, mas Jesus veio lá na cruz e destruiu o pecado, e através da destruição, Jesus vence o pecado, e agora que começa a nascer frutos, mas é frutos do Espírito, nessa árvore, que o Senhor tem proporcionado para a minha vida e para a sua vida. E o Senhor Jesus, meus irmãos, ainda dentro do texto, vou embora, estou seguindo viagem, gente. Tarde da noite, já tinha caminhado 11 quilômetros. Aqueles homens se atentaram em algo, porque a Bíblia fala que enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus ensinava a mensagem, porque Jesus era simples, amém, meus irmãos? Jesus passou desapercebido. Esses homens não reconheceram que era Jesus, e vários que Jesus teve um encontro não reconheceram a grandeza, porque não tinha beleza, não havia nada nele que chamasse atenção, o carro dele não era do ano. Jesus era simplesinho, gente. Jesus passava batido, para que você entenda bem o que eu preciso te dizer aqui nessa noite. Só que aqueles homens insistem para que Jesus venha e entre na casa deles. Aqueles homens, mesmo sem reconhecer a grandeza de Jesus, eles percebem que tem algo acontecendo, porque o coração daqueles homens queimavam enquanto a palavra, enquanto o evangelho, enquanto a doutrina bíblica era ensinada, o coração daqueles homens queimavam, mas mesmo assim eles ainda não tinham entendido que era a manifestação de Deus resgatando eles para viver um novo tempo, porque a frustração ia ficar para trás, amém? A tristeza ia ficar para trás, o sofrimento ia ficar para trás, a angústia ia ficar para trás. Só precisava Jesus se revelar na vida deles para que tudo se transformasse novo, para que tudo fosse restaurado, para que tudo na vida desses homens mudasse. A tristeza ia se tornar alegria, a angústia que havia no coração ia se tornar em alegria e paz no coração daqueles homens. E a Bíblia fala que Jesus ele senta na mesa daqueles homens e vai cear com aqueles homens naquela casa, naquele dia. Insista para que Jesus faça parte da sua história. Aqueles homens insistiram. Jesus, não sei se Jesus estava, agora tem um termo que o povo usa, que é trollar, meus meninos, tem 3 menininhas, falam, estou trolando papai. Não sei o que Jesus, qual que era a intenção de Jesus de dizer que estava seguindo viagem, que ia continuar. Mas aqueles homens insistiram em chamar Jesus para dentro da sua casa. Jesus entra. Eles insistiram para que ele viesse, porque havia uma chama queimando naquele momento. E eu não sei o que acontece no seu coração, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, na sua história, não sei qual que é a verdadeira motivação de você estar aqui na casa do Senhor esses dias, no começo dessa campanha, ao longo dos anos, mas você tem frequentado um lugar onde a palavra vem sendo anunciada. A palavra tem sido ensinada, e uma chama precisa queimar no meu e no seu coração para que algo aconteça, para que você se desperte. Não pode ser só uma chama queimando, algo a mais tem que acontecer, algo a mais do que um sentimento de arrepio tem que acontecer na minha e na sua vida. Esses homens insistem, Jesus vem, entra para dentro, sem saber que era Jesus, achando que era só um peregrino. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente perde a oportunidade de ter uma visita poderosa de Jesus nas nossas vidas. Às vezes Jesus está caminhando lado a lado e nós não estamos percebendo o quanto Jesus tem cuidado das nossas vidas. Às vezes Jesus está fazendo, está trabalhando em nosso favor, está movendo e nós não percebemos. Ou às vezes nós também estamos fazendo igual José e Maria. Vocês lembram de José e Maria aqui, meus irmãos?
Tenho certeza que os irmãos lembram. Escola Bíblica Dominical, tenho certeza que o pastor Vanderlei pega firme com os irmãos. Está lá no templo, criancinha, né, sobe para adorar o Senhor. E de repente eles voltam para casa. De repente um olha para o outro: cadê Jesus? Havia 3 dias que o menino ficou lá para trás. Às vezes também, meus irmãos, nós achamos que estamos caminhando com Jesus, só que não está. Cadê o menino Jesus? Ficou para trás. Há essas duas realidades. Às vezes nós não compreendemos as manifestações de Jesus nas nossas vidas, mas também às vezes nós estamos achando que estamos caminhando com Jesus, mas às vezes Jesus ficou lá atrás por causa da nossa displicência, por causa dos nossos comportamentos, né? Mas o mais interessante, que Jesus ele sempre se manifesta novamente para nos dar uma oportunidade, e nós precisamos ser gratos a isso, né? Porque independente dos caminhos que você se enveredou, o Senhor ele vai lá e se manifesta para te dar uma oportunidade de restauração para a sua vida. Ao sentar naquela mesa, a Bíblia fala que Jesus pega aquele pão, dá graças ao Pai, ele parte aquele pão, e naquele momento os olhos espirituais, a cegueira que havia no coração daqueles homens naquele momento reconheceram quem era Jesus. E começa: nossa, era ele, gente. Glória a Deus. Nós estava com o homem, nós estava com o Todo-Poderoso, ele estava caminhando lado a lado comigo. Jesus desaparece, porque o que Jesus precisava fazer ali, ele já tinha feito. Aqueles homens tiveram uma decisão, e talvez é o que nós precisamos tomar dentro da casa de Deus, num lugar como esse, né? Meus olhos foram abertos, eu entendi o Evangelho, eu compreendi as Escrituras, eu já tive um encontro verdadeiro com Jesus, mas e agora? O que fazer a partir desse momento? O que eu preciso fazer depois que eu compreendi que Jesus morreu, que Jesus não... Pode até me frustrar, porque talvez Jesus não faz só o que eu gosto, Jesus não está aqui só para atingir as minhas expectativas, porque a expectativa era redimir Israel, e não foi para isso que Jesus se manifestou naquele momento ali. Jesus veio para salvar o mundo, Jesus veio para aniquilar o pecado, Jesus veio para trazer salvação, Jesus veio para fazer um diferencial na humanidade pela fé, e aqueles homens queriam um sinal de vista. Agora, através, meus irmãos, de um encontro verdadeiro com Jesus, as nossas vidas, a partir de um entendimento de quem nós sabemos que é Jesus, tem um texto em João 5, no versículo 39, diz assim: ó, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, nós conhecemos a Escritura, é ela que nos norteia, é ela que nos orienta. Não é isso, pastor? Nós estamos embasados nas Escrituras sagradas. Foi dito para Josué, lá no capítulo 1, no versículo 8, ó Josué, não aparta não, medita nela dia e de noite, fica firmado na palavra, é ela que vai nos orientar, vai nos mostrar quem é Jesus, vai revelar quem é o Cristo. Só que nós precisamos ter esse encontro com Cristo vivo, nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Nós não podemos ter uma boa teologia, bom entendimento de textos bíblicos, nós não podemos ter conhecimento das passagens, onde é que estão os versículos. Nós precisamos ter um encontro com Cristo vivo. E às vezes Jesus tem se apresentado e a gente não está entendendo o agir de Deus nas nossas vidas. Jesus, ele sempre se manifesta para nos dar uma nova oportunidade. Lá na praia, pescando, quero finalizar com isso. A Bíblia fala que Jesus morreu, os discípulos também, já era outro grupo. Olharam para o outro: e aí, Pedrão, o que nós vamos fazer? Bora pescar.
João 21. Lançaram a rede, lançaram, nada. No outro dia, quem se manifesta para dar uma oportunidade? O Cristo vivo, o ressurreto, o Todo-Poderoso, aquele que não desiste dos seus, aquele que não deixou nenhum se perder daquele que o Pai tinha te dado. Ele se manifesta. Tem algo para comer aí, gente? Também não entenderam que era Jesus. Mas quando o milagre aconteceu, quando aqueles 153 grandes peixes veio, quando aquele sinal miraculoso aconteceu, eles entenderam que era o Mestre, entenderam que era o Senhor. O Senhor, Ele sempre se manifesta, independente. Às vezes a gente se depara dentro do desafio Jovem Ebenezer, né, com situações, com pessoas que viveram talvez uma intensidade maior no pecado. Talvez nas drogas, prisões, roubos, e tudo aquilo que você conhece na vida de alguém que é adicto, de alguém que passou por caminhos tortuosos, dentro da bebida. Mas todos nós, meus irmãos, existe uma raiz chamada pecado nas nossas vidas. E nós precisamos desse antídoto. Nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos ter esse encontro verdadeiro com Cristo vivo, porque senão os frutos que vai brotar nessa história toda são frutos podres, frutos terríveis. Engano, mentira, prostituição, roubo, enganação, drogas e tudo aquilo que não presta. Mas quando Jesus vem e muda essa essência aqui, meus irmãos, e eu quero declarar isso aqui no nome de Jesus. Jesus mudou a essência que há do pecado nas nossas vidas. Eu quero declarar isso. Eu não sei, né, qual que é a sua dificuldade, eu não sei aquilo que você busca em Deus, eu não sei quais são, né, talvez as frustrações, os problemas, mas dentro da sua vida, no seu coração, há uma raiz. Há uma raiz a qual o Senhor vai mudar a essência daqui. Aí aqui, meus irmãos, vai manifestar os frutos do Espírito. Amém? Alegria, é paz, é longanimidade, é temperança, é domínio próprio. Meus irmãos, é tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor que nós temos que viver. Jesus veio ao mundo para isso. Talvez não para satisfazer alguns desejos pessoais meu e seu, mas Ele veio para vencer o inferno. Há um texto que ele é poderoso. Gosto muito de dizer isso dentro da Ebenezer, que Ele nos arrancou do império das trevas. Era lá que nós habitávamos sem Jesus. Colossenses 1,13 vai dizer isso. E nos transportou para o seu reino. E agora é Jesus que reina. Agora é Jesus que governa. Porque Ele morreu lá naquela cruz. Porque Ele se entregou lá naquela cruz. Mas no terceiro dia, nesse dia que parecia ser dia de frustração, foi um marco de vitória para a humanidade, para o povo que vai morar no céu. Se não fosse esse dia de angústia para aquela mãe que estava vendo seu filho pelado, nu, crucificado naquela cruz, aquele sangue sendo derramado, meus irmãos, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo vivo. Amém? Essa é a minha oração para que isso aconteça diariamente na minha vida, na vida daquelas pessoas, dos meus irmãos que chegam ali dentro do Ebenezer, né? Essa é a mensagem da cruz que nós anunciamos. Jesus fez tudo isso, mas isso ainda é um evangelho incompleto. O evangelho só se completa, meus irmãos, porque quando eu e você, essa essência que é mudada aqui, essa essência que é mudada aqui, na raiz, no nosso coração, aqui Ele deixa uma marca de propriedade. E nós temos que estar com os nossos olhares atentos, porque o resultado final de um evangelho completo é a volta de Cristo. Nós temos que nos preparar para viver esse tempo. Não foi à toa que Jesus foi atrás daqueles homens naquela caminhada de Emaús. Não foi à toa que o Senhor foi te encontrar nos caminhos perdidos da sua história. Talvez alguns aqui foi nas drogas, nas bebidas, mas eu sei que Jesus foi te encontrar em algum lugar e você sabe do que eu estou falando. Jesus teve que ir lá ao seu encontro para mudar a sua vida, mudar a essência pecaminosa que há em você, mas te preparar.
Porque o evangelho completo, meus irmãos, é ele vindo buscar a sua igreja. Eu sei que aqui está sendo preparado, né, a noiva, aqui está sendo preparada a igreja. E o que é que nós fazemos numa campanha como essa? Agora eu finalizo com isso. Nós estamos enchendo as nossas lamparinas, nós estamos sendo purificados, nós a cada dia nós estamos nos despojando das nossas mazelas, a cada dia nós estamos vivendo um processo de santificação e arrancando os frutinhos podres que ainda existem na nossa vida. Opa, peraí, eu preciso abandonar isso aqui, eu preciso largar daquilo ali, eu preciso, né, melhorar nessa área da minha vida. E é de glória em glória, é de fé em fé, e até aquele grande dia, meus irmãos, vai haver uma transformação poderosa, porque aí nós vamos olhar nos olhos do Todo-Poderoso. Aí nós vamos estar prontos, como aqueles homens que perceberam, era Ele o tempo inteiro. Era Ele o tempo inteiro. Valeu a pena olhar dos olhos de amor de Jesus, que veio naquela cruz, pagou o preço para alguém que não valia nada. Estou falando de mim, não sei você. Alguém que não valia, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos distantes, nós estávamos caminhando para caminhos desgovernados, talvez não para Emaús, mas talvez uns para o boteco, outros para balada, outros para mentira, outros para ganância, outros para o engano. Eu não sei qual caminho perdido que você estava andando, mas Jesus foi lá e talvez ele nem percebeu que era Ele, mas Ele foi lá ao seu encontro para te trazer de volta, para abrir os seus olhos, para gerar alegria no seu coração, para gerar um novo tempo para a sua história. Aqueles homens voltaram correndo, já tinha ido a tarde toda caminhando, mas de noite teve que ir lá testemunhar. Capítulo 24 de Lucas vai finalizar dizendo que esses homens voltaram para Jerusalém, começaram a adorar com grande alegria. Que a sua vida seja uma constante adoração em alegria e gratidão por tudo aquilo que Jesus tem feito ao seu favor, em favor da sua vida, em favor da sua história. Nós estamos vivos, 2022. Quantas pessoas perdidas em 21, quanto sofrimento, quanto choro, quanta tristeza. Mas além de ser o ano da gratidão, precisa ser o ano da alegria. Nós estamos com um semblante triste. Esses homens estavam andando cabisbaixos, tristes e desanimados, pastor. Mas não desanime, amém, meus irmãos? Jesus é o quarto homem da fornalha. Por mais que não pareça, o fogo está pegando, mas Jesus está do lado, amém, meus irmãos? Os problemas estão vindo, mas Jesus está do lado. Eu estou querendo caminhar para Emaús, mas Jesus está do lado. Crê nisso, Ele garantiu isso. Eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos em nenhum momento. Na tribulação, Ele está comigo. Na alegria, Ele está comigo. No dia de luta, tristeza, Ele está comigo. Então o Senhor é conosco, amém, meus irmãos? Amém. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor em gratidão. Eu retornei para São Luís em 2018, pastor Wanderlei, eu escutei uma frase de uma pastora na Igreja Batista, e dentro da ministração dela, ela disse algo sobre gratidão. Ela disse: o grato, ele é feliz. Seja grato que você vai ser feliz. Não sei se há uma tristeza no seu coração, como havia no coração desses homens frustrados por alguma situação, por um momento, mas quando você é grato, você se torna feliz, amém? E eu quero ser grato para mim ser uma pessoa feliz, que toda amargura ela saia das nossas vidas, toda tristeza, todo peso, né, todo cansaço, né, de lutar em favor das coisas de Deus que caia por terra nas nossas vidas, nós possamos avançar como um exército de Cristo, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero, né, te agradecer pela oportunidade que nós temos nessa noite como igreja do Senhor, de estar aqui compartilhando, né, essa grande obra que o Senhor fez na vida desses dois discípulos. E nós também somos filhos, nós somos discípulos do Senhor, né, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem trabalhado em nosso favor. Por mais que em alguns momentos nós também pensamos em retroceder, nós nos desanimamos, nós andamos, Senhor Jesus, né, até sem entender o Teu agir, e queremos andar com as nossas expectativas, mas que nesse ano, Senhor, o Senhor coloque, né, uma fé, Pai, uma porção de fé, né,
inabalável nas nossas vidas, Pai, que nada vale a nossa fé, que nada vale a convicção que o Senhor, ó Deus, fez uma obra maravilhosa nas nossas vidas. O Senhor venceu lá na cruz, triunfou para gerar um novo tempo para as nossas histórias, e esse tempo ele é aqui hoje, mas nós vamos viver uma eternidade conhecendo ao Senhor, e essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, essa, Senhor Jesus, é aquilo que nós te pedimos nessa noite, Pai. Senhor, eu também quero orar em favor dessa igreja, da vida dos pastores dessa igreja, dos obreiros dessa igreja, de toda essa equipe de louvor, de todos esses homens e mulheres que vêm, para a casa do Senhor aqui buscar o Senhor, que esse ano possa ser um ano de bênção na vida de cada um ano que cada um venha viver o sobrenatural do Senhor aqui, ter experiências maravilhosas com o Senhor, ó Deus. Continue, Pai, fortalecendo, dando ânimo, dando vitória, disposição, que todo cansaço, fadiga, peso espiritual, ó Deus, que nos impede de ser mais intenso na Tua presença, ó Deus, que caia por terra, Pai. Nós precisamos, Pai, que essa alegria que vem através da gratidão, ela venha, que nós possamos todos os dias nos nossos lares nos alegrar quando nós lembrarmos que nós temos que vir para a casa do Senhor, louvar e engrandecer o Teu santo nome. Você pode aplaudir Jesus, né? Nós podemos obrigado.